Imagine caminhar pela Quinta Avenida, sabe, bem no coração pulsante de Nova York. Aham. No meio daquela confusão de letreiros de musicais e propagandas de luxo. Exatamente. E aí, do nada, você dá de cara com um cartaz vibrante gigante contendo um imenso QR Code. E não é para vender um perfume novo ou anunciar um filme, né? Não, de jeito nenhum. A mensagem impressa ali é super direta. Tá escrito: "O Messias está aqui". Nossa. E o detalhe é que isso não é um caso isolado de um ponto só da cidade. Pois é, essa mesma mensagem tá na Broadway, no Brooklyn e até lá na frente da sede da ONU. É uma estrutura em tanto. Com certeza. Não se trata de uma peça de arte conceitual, é uma campanha real, financiada e estruturada. Refletindo essa crença de que as manchetes de tensão que dominam o Oriente Médio hoje são passos físicos de uma profecia milenar. Isso. E hoje, a nossa exploração profunda mergulha exatamente nesse cruzamento, onde a geopolítica moderna esbarra na escatologia. O estudo do fim dos tempos, né? O material que a gente tem em mãos para destrinchar hoje é muito denso e fascinante, Muito. que faz uma curadoria impressionante de discursos oficiais, tendências culturais e movimentações diplomáticas. A proposta dessa fonte é decodificar como decisões pragmáticas de governo estão sendo lidas por diferentes grupos religiosos. Como o cumprimento literal das escrituras, né? Ao vivo e a cores. E a nossa missão aqui, para quem nos ouve, é mapear essa narrativa. Mapear a linha do tempo política, o papel de Israel e do Irã. E dissecar um choque colossal de perspectivas teológicas que a fonte traz. Vale lembrar, é fundamental deixar claro para a nossa audiência que o nosso papel não é validar ou refutar essas crenças. Claro, nós não tomamos partido político ou religioso aqui, nós operamos como guias analíticos. Exato, o objetivo é entender a mecânica da coisa, entender o porquê de um simples acordo de infraestrutura ser interpretado como relógio profético soando. E o ponto de partida para entender essa mecânica é, tipo, olhar para a linguagem que os líderes estão usando. Aqueles discursos recentes do Benjamin Netanyahu, por exemplo. Aham. A fonte destaca uma fala específica onde ele menciona o objetivo de chegar ao dia do Messias. Que é uma frase de peso gigantesco. Muito. E nesse contexto, ele descreve uma transformação onde Israel deixa de ser um cão vulnerável, Uma presa fácil ali no cenário internacional. né? Isso para se erguer como um leão, alcançando um nível de força inédito. Por um momento aqui. Retórica nacionalista em tempo de guerra é a regra. Com certeza, não é exceção. É super comum um líder usar figuras de linguagem fortes como o leão para unificar a população. É o que a gente espera de relações públicas. Então, como é que esse discurso de força militar se funde de maneira tão absoluta com o cumprimento de escrituras para quem está assistindo? Bom, para um analista secular, sem dúvida é só mobilização política. Mas o detalhe crucial que o vídeo aponta é a audiência primária desse discurso. A bagagem cultural do povo ali, né? Exato. Quando um líder em Israel fala em chegar ao dia do Messias, ele aciona gatilhos teológicos profundos. O narrador argumenta que a audiência religiosa judaica não vê isso como metáfora, certo? Nenhuma metáfora. O anúncio de estar na geração do Messias é lido quase como uma sinalização estatal de que a espera acabou. Nossa, o discurso político legitima a expectativa religiosa. E é exatamente aí que aqueles cartazes de Nova York entram na equação. A tecnologia do QR Code apontando para sites proclamando a chegada do Messias. Tira a discussão do campo abstrato e bota na calçada da cidade mais influente do mundo. É uma proatividade absurda. É uma campanha em escala global. E é essa campanha que desencadeia o maior ponto de tensão da nossa fonte de hoje. Pois é, porque a fonte relata a mobilização judaica como uma busca legítima pela redenção. Só que o autor do vídeo faz a análise a partir de uma perspectiva cristã evangélica, né? E aí a interpretação muda de uma forma drástica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Imagina duas pessoas olhando para o exato mesmo horizonte. Certo. Uma vê o alvorecer de uma era de ouro, a luz que cura o mundo, a outra olha para o mesmo ponto e vê o sinal vermelho de um perigo iminente. É um contraste gigante. Segundo a fonte, a visão judaica de redenção tem um requisito logístico incontornável. A reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Isso.
E logisticamente falando, isso significa mexer no domo da rocha. Que é o epicentro do Islã, um dos lugares mais sensíveis do planeta. Exato. O vídeo até menciona que a área foi alvo recente de mísseis, sabe, sugerindo que a geografia ali já está sob risco. Caramba! Como é que alguém na geopolítica trata isso como viável e não como um botão de autodestruição global? Para a visão que aguarda a reconstrução, qualquer abalo na estrutura é visto como a limpeza do terreno. Nossa! Mas a questão teológica ainda vai mais fundo, né? Muito mais. A perspectiva cristã detalhada na fonte olha para esse Messias aguardado pelo judaísmo e dá um título completamente diferente. O anticristo. Exatamente. O narrador afirma que a figura aclamada para trazer a paz e reconstruir o templo vai ser o líder do engano final. É um choque frontal. O ápice da esperança de uma fé é literalmente o início da tribulação para outra. O que explica todo o tom de urgência do autor do vídeo. Ele demonstra um espanto genuíno, Ele até critica a própria igreja cristã. não é? Sim, ele fala que os incrédulos estão muito mais despertos para a magnitude do momento do que a igreja. E critica os pastores que tratam essas movimentações no Oriente Médio só como teorias da conspiração. Ele cobra uma leitura literal. Para ele, se o palco está sendo montado, os atores estão prestes a entrar em cena. Então, vamos analisar como esse palco foi construído. Porque é muito fácil só listar fatos e perder o fio da meada. Verdade. A fonte organiza uma cronologia narrativa bem minuciosa dos eventos políticos, a diplomacia funcionando como cenografia para a profecia. Começa lá no primeiro mandato do Trump, não é? Sim, em dezembro de 2017, com o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Aí, em maio de 2018, a inauguração da embaixada americana com o Jared Kushner como figura central. O impacto burocrático disso vai muito além do protocolo, sabe? Ao mover a embaixada, o governo validou uma reivindicação milenar. A política externa dando segurança jurídica para a expectativa religiosa avançar. Faz sentido. E as colinas de Golã? Esse é outro ponto-chave. O reconhecimento das colinas de Golã como herança de Israel em março de 2019. A fonte faz questão de destacar a distância geográfica dali. Fica a apenas 70 quilômetros de Damasco, na Síria, e a Síria está profundamente conectada aos textos sobre Gog e Magog. E representa um embate final. Ou seja, ao assinar o decreto, os Estados Unidos estavam demarcando a linha de frente do Armagedon, na leitura profética. Precisamente. E a narrativa ganha velocidade com coisas que acabaram de acontecer. A queda do Bashar al-Assad, por exemplo. Que fugiu para a Rússia, né? E o novo líder sírio é aliado aos interesses americanos. Subitamente o tabuleiro muda. Sem contar aquela cena surreal, o presidente argentino Javier Milei no Instituto do Templo. Uma retórica ultralibertária, de livre mercado, se misturando com o épico bíblico. Ele declarou que verá com os próprios olhos o templo erguido. Aí é uma intercessão impensável. E o que tudo isso significa com o retorno do Trump agora para 2024, 2025? A fonte compila várias alianças. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita sendo o primeiro a ligar, a saída da OMS logo no primeiro dia. E o Netanyahu como o primeiro líder recebido na Casa Branca. Sem falar no plano do Kushner, que volta com força total, de transformar Gaza numa metrópole de negócios. Com os acordos da família abrâmica. Mas eu te pergunto, como a construção de parques industriais em Gaza bate com o relógio de Deus? O argumento é simples. A era messiânica exige uma paz e prosperidade absolutas. Ah, entendi. Os planos econômicos para Gaza são os alicerces financeiros disso. Você não tem uma era de ouro sem infraestrutura física. As alianças criam o corredor logístico para sustentar o cenário pós-conflito. Exato. O dinheiro e o concreto pavimentando a profecia. E falando em logística, a gente precisa entrar no embate dos mapas. O material detalha que o Netanyahu levou 2 mapas para a ONU, né? Sim, de forma bem didática. O primeiro ele chamou de o mapa da bênção. Que ilustra Israel e os parceiros árabes formando uma ponte terrestre gigante. Da Ásia até a Europa, do Oceano Índico ao Mediterrâneo. O discurso oficial ali não fala de anjos, fala de frotas de gás natural, cabos de fibra ótica. Ferrovias para 2 bilhões de pessoas e frotas de gás para libertar a Europa da dependência russa. Parece que a profecia caminha de mãos dadas com a necessidade energética da União Europeia. A fibra ótica se mistura com o texto sagrado. É fascinante.
Mas essa ponte de prosperidade tem uma antítese clara, que é o segundo mapa, O mapa da maldição. que foca inteiramente no Irã. O Irã é classificado como o câncer do Oriente Médio, liderando um arco de terror. E a ameaça desse arco, segundo a fonte, não é só militar, é logística também. Exato. Dominar gargalos como o Estreito de Hormuz para fechar vias navegáveis, cortar o comércio e impor miséria. Então, dentro dessa narrativa profética, a guerra atual não é só defensiva. Não, é um imperativo. A aniquilação das bases iranianas, como os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza. Até destruição de usinas nucleares. Tudo isso passa a ser visto como a limpeza do terreno para a ponte da prosperidade. A derrota do Irã é o pré-requisito profético absoluto. A geopolítica vira o martelo que molda a realidade para encaixar na planta da profecia. O que nos traz para um ponto muito mais prático e humano. Em um mundo onde o noticiário opera no choque e no medo, como manter a calma? É fácil cair na ansiedade com tantas manchetes de guerra e fim do mundo, né? Muito. E a própria fonte dedica um tempo importante para aconselhar os cristãos sobre como não perder o equilíbrio emocional. O principal alerta do autor é contra o imediatismo. Ele bate muito na tecla do perigo de marcar datas para a volta de Jesus. Porque isso gera frustração, né? Sim, cria um ciclo tóxico. Quando a data passa e nada acontece, as pessoas sofrem o que ele chama de morte espiritual. A fé vai sendo corroída. E é muito interessante que ele cita o próprio Netanyahu para acalmar o pessoal. Verdade. Ele lembra que o premier disse que o dia do Messias não vai acontecer na próxima quinta-feira. As ameaças se renovam, o trabalho é longo, é um bom lembrete para tirar o pé do acelerador do pânico. Mas recusar o pânico não é cruzar os braços. A ação recomendada é a vigilância espiritual constante. E ele usa uma analogia muito boa dizendo que as profecias que antes estavam congeladas nas páginas agora estão caminhando e abrindo portas. O conselho é observar os eventos globais com sobriedade. Entender as movimentações militares, mas sem histeria. Aguardar com alegria, né? A fonte fala muito sobre buscar estar cheio do Espírito Santo. Exato. A fé tem que ser a âncora que te dá paz, não o gatilho para o desespero de achar que o céu vai cair amanhã. É o desafio da dupla cidadania, digamos assim. Você entende o peso dos cabos de fibra ótica e do domo da rocha, mas blinda o coração. Mantenha lucidez nas ações diárias, sem paralisar diante do noticiário. É um exercício complexo. Bom, vamos fazer um apanhado rápido da jornada imensa de hoje. Vamos lá. Começamos com os discursos em Israel e os cartazes em Nova York. Navegamos pela cronologia política de embaixadas e acordos que formam o palco físico. Analisamos aquele choque gigantesco de visões entre a redenção judaica e o alerta máximo cristão. Comparamos os mapas de infraestrutura contra os mapas da ameaça iraniana e terminamos com ações práticas para manter a paz de espírito. E já que a gente falou tanto sobre logística moderna pavimentando textos antigos, eu deixo uma provocação para quem está nos ouvindo pensar depois. Manda. Se grandes projetos de infraestrutura hoje, como ferrovias e cabos submarinos, são lidos como o caminho literal da profecia, como será que revoluções futuras, como uma inteligência artificial avançada ou biotecnologia, vão ser absorvidas e decodificadas por essa mesma narrativa milenar amanhã? Nossa, excelente ponto. Se um cabo de internet cumpre a profecia hoje, os algoritmos de amanhã com certeza vão ter um capítulo próprio. Com certeza. A tecnologia muda, mas a estrutura da narrativa se adapta. Fica aí o convite para o pessoal de casa continuar questionando, mantendo o senso crítico e a curiosidade sobre como essas visões moldam o mundo. Valeu por acompanhar mais essa exploração profunda e até a próxima! Até mais, pessoal!